Então, vê só. Se você puder dar um print na tela, estou aí compartilhando uma paródia que eu fiz, tá? Daqui a pouco eu vou estar dizendo qual é a música da paródia que eu fiz. Mas a letra dessa música, que eu chamei música da função afim, certo? Ela traz muita coisa, muito conceito que a gente aprendeu, muitos conceitos, né, sobre a função afim, e principalmente focando na questão da lei de formação e o gráfico, certo? Isso, quando eu fiz essa questão, deixa aqui, tá ficando mais batido aqui. Quando eu fiz essa questão, eu estava pensando nas questões do Enem, certo? Mas a UPE, no ano passado, fez uma questão aí que, com essas informações, ajudava você a resolver também. Então, preste atenção, vou estar aqui destacando os detalhes, tá? Da letra dessa música. Então, me ajuda aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Vou pegar um verde aqui. Pronto. Veja só. Eu começo essa música dizendo que a função afim é poli do primeiro grau. O que é esse poli do primeiro grau? Professor, poli é uma cachorrinha? Não, poli não é uma cachorrinha, tá? Poli é de polinômio. Então, estou dizendo que a função afim é uma função em que ela tem um polinômio do primeiro grau. Tudo bem? E aqui você tem um exemplo, essa função aqui, y igual a 2x menos 6, é uma função em que a lei de formação é um polinômio do primeiro grau. 2x menos 6 é um polinômio do primeiro grau. Galera, antigamente eu passava aí o exemplo como uma generalização, né? Eu fazia uma generalização ali da função, colocava y igual a x mais b, achava o zero da função isolando o x, e encontrava menos b sobre a, e colocava lá no gráfico menos b sobre a, onde passa no eixo x, e onde passa no eixo y, eu colocava b. Mas aí o que acontece? Não estava muito didático, né? Alguns alunos ficavam questionando sem entender. Então, na última vez que eu usei isso aí, foi quando eu fui dar uma aula no Hack and Play, e para ser mais didático, eu usei uma função como exemplo, que foi essa função y igual a 2x menos 6, beleza? Então, isso aí é um exemplo só para a gente analisar através desse exemplo. Então, veja. Depois disso, ele diz o seguinte, o gráfico é reta. Tu já está informando que o gráfico dessa função é uma reta, certo? Só com um pequeno detalhe. Tem que ser uma reta inclinada em relação ao eixo x, certo? Se for paralela ao eixo x, é uma função constante. Tudo bem? Não seria uma função polinomial do primeiro grau. Então, tem que estar inclinado em relação ao eixo x. Então, o gráfico é uma reta e fácil de obter. Por que eu estou dizendo aqui que é fácil de obter? Porque com apenas 2 pontos eu determino uma reta. Sim ou não? Com apenas 2 pontos eu determino uma reta e aí fica fácil de obter, então, o gráfico dessa função. Tranquilo? Aí, ó, o detalhe. Coeficiente que multiplica o x, eu coloquei aqui o x entre aspas. Por quê? Porque pode não ser um x, pode ser outra letra. Mas esse x aí está fazendo referência à variável independente, ao domínio da função. É aquela variável que está no meio da expressão, que é o x no meu caso aqui. Ó. Então, você tem aqui o coeficiente que multiplica ele. Está vendo aqui na função? Ó, esse 2 aqui, certo? Esse 2 aqui, o coeficiente que multiplica o x. Aí está dizendo, se ele é positivo, ela vai crescer, ou seja, a função é crescente. Está aqui, ó. Se é positivo, está na música, ela vai crescer, ou seja, está dizendo que a função é crescente. Quando x aumenta, y também aumenta. Na música, eu não digo que se x for negativo, se o coeficiente for negativo, a função vai ser decrescente, porque eu acho que já está incluso. Você concorda comigo? A partir do momento que eu digo que se o coeficiente que multiplica o x, se ele é positivo, a função é crescente, ela vai crescer, está incluso que se ele não for positivo, ou seja, se ele for negativo, ela vai ser o quê? Decrescente. Concorda comigo que não precisa falar isso? Está incluso ou não está? Está subentendido aí. Aí, segunda estrofe, vê. No eixo x, isso aqui é importantíssimo. No eixo x, passa na raiz. Passa na raiz, também chamado de quê? Zero da função. E aí eu digo o que é. Ó, eu digo ainda o que é. É o valor de x
que faz y zero. Então, o que é o zero ou raiz da função? O zero ou raiz da função é o valor de x que faz o y zero. Para encontrar esse x, resolva a equação. Você faz que equação se eu estou trabalhando função? Aí, ó, olha o exemplo lá. Olha que legal o exemplo aqui do lado. Então, aqui ó, eu falo sobre a raiz e o zero da função, como você pode observar aqui, estou destacando, tá? Para você observar aí. Raiz ou zero da função. É achar o valor de x, como está aí, ó, para que o y seja o quê? Zero. Então, eu pego a função, que é essa função aqui em cima, eu pego 2x menos 6, igual a zero, porque eu quero achar o valor da função, o valor de x para que a função seja zero, para que y seja zero e y não é a função. Então, eu resolvo a equação. Por isso que a música diz, para encontrar, resolva a equação. Aí eu resolvo essa equação aqui, ó, que eu estou destacando, que é uma função, é uma equação do primeiro grau, né? Isolando o x aqui, ó, eu acho que o x é 3. E quem é esse 3? Acompanhando a seta aí vermelhinha, você vai ver que o 3 é onde o gráfico passa no eixo x. Então, no eixo x, o gráfico passa na abscissa que representa o zero ou raiz da função, certo? É o que está aí, ó. Zero ou raiz da função, certo? Pessoal, sempre isso, professor, sempre isso. Já mostrei isso em uma aula, que o gráfico sempre passa no eixo x, na abscissa que representa o zero da função, certo? Para encontrar, é só igualar a função a zero e resolver a equação. Tá tudo isso aí na letra da música, sim ou não? Massa ou não é? É massa ou não é? Diga aí. A letra da música aí está fazendo uma revisão boa para a gente. Vamos seguir aqui, então, para o próximo. Olha a terceira estrofe da música. Terceiro verso. Diz o seguinte. Passa no eixo y, vê. Ele falou do eixo x. Onde é que passa no eixo x? Zero da função. Agora ele vai falar passa no eixo y. Aonde é que passa no eixo y? Onde é que o gráfico passa no eixo y? Aí ele diz, no coeficiente linear. Vamos supor que você esqueceu quem é o coeficiente linear. A letra da música diz, é o termo independente. Beleza? Então, o coeficiente linear é o termo independente. Então, onde é que o gráfico passa no eixo y? No termo independente. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Nessa função aqui, ali em cima, eu tenho que o termo independente, que é aquele termo que está sem variável, né? É o termo que aparece sem variável, ele vale quanto? Menos 6. E esse menos 6 representa, segue a setinha, ele é o coeficiente linear, ele representa exatamente aqui, ó, segue a setinha, onde ele está passando aqui no eixo y, beleza? Então, ó, o gráfico aí passa no eixo y em menos 6, que é justamente o valor do termo independente do coeficiente linear. Professor, isso é sempre? É. Sempre o gráfico da função polinomial primeiro grau, a reta, certo? Vai passar no eixo y, no valor da ordenada que representa o termo independente. Então, vai estar lá o valor do termo independente. Mesmo que não apareça, você sabe que ali fica o valor do termo independente. Beleza? E aí tem uma coisinha aqui ainda mais, ó. É o termo independente, se for zero, aqui tem uma vírgula, tá? Se for zero, na origem vai passar. Então, vê, se o termo independente for zero, na origem vai passar. Quem vai passar na origem? O gráfico, a reta. Olha um exemplo aqui, ó. Eu peguei aqui uma função em que o y é igual a 2x. Está observando aqui? O y é igual a 2x. Olha, você observa que o termo independente não aparece. Não tem termo independente aí. Quando não aparece ou não tem, é porque ele, na verdade, vale zero. Vale zero, certo? E aí, como eu disse, ó, se for zero, o que acontece? O gráfico vai passar aqui na origem. Como você pode observar, ó, ele está passando bem ali no meio, né? No zero aqui, que representa esse ponto aqui, 0, 0. E por que ele passa aí? Porque você pode observar que quando x for zero, né? Nessa função aqui, se você colocar aqui, ó, no lugar de x 0, vai ficar 2 vezes 0, y vai dar o quê? Vai dar 0. Então, ele tem o ponto 0, 0. Por isso que passa na origem, a gente já viu isso. Já a outra função ali, lá em cima, como o b é menos 6, ó, coeficiente linear aqui, o b, ele é menos 6, o que acontece? Quando o x é 0, se você colocar aqui no lugar, nessa função aqui, você colocar no lugar de x, deixa eu melhorar esse b, que ficou parecendo um 6 também, né? É um b, certo?
E aí, se você colocar aqui no lugar de x aqui, ó, 0, vai ficar 2 vezes 0, 0. Mas aí 0 com menos 6 fica menos 6. Então, não passa na origem, né? Ela passa aqui, ó. Porque aí eu vou ter o ponto 0, quando x é 0, o y é o quê? Menos 6. Por isso que não passa na origem. Tá claro isso aí, gente? Aí o refrão, a gente só faz cantar aquilo que aprendeu. Eu até digo assim para o meu aluno, a gente não aprende com a música, certo? Eu trabalho com música na matemática, trabalho, mas você não aprende com a música. Você, na verdade, você canta aquilo que você aprendeu. Então, o refrão dessa música ele é profundo, né? Na verdade, o refrão dessa música está dizendo que posso cantar porque agora eu sei, certo? Então, eu aprendi e agora eu posso o quê? Cantar. Então, posso cantar porque agora eu sei. Posso cantar porque agora eu sei. Função afim, função do primeiro grau. Tá? Só dando um destaque aqui, função do primeiro grau, mas lembrando a você que é uma função polinomial do primeiro grau. Tá? A função do primeiro grau a gente chama assim, mas na verdade a função não tem grau. É o grau do polinômio. Beleza? Tudo bem, gente? Você quer dar um print com essas marcações que eu fiz aí ou sem as marcações? Com as marcações ficou legal, né? Ou sem as marcações? Sei lá. Veja aí. Se você quiser dar um print agora, dê um print aí na primeira tela. Certo? Dê um print aí. Posso passar? Pronto. E agora dê um print na segunda tela, que aí você fica com a letra da música aí registrada para você, tá? Eu vou tocar ela aqui agora para você. Mas eu já adiantei para vocês, eu mandei um vídeo lá na sala Google. Você tem um vídeo com eu cantando essa música na sala de aula, né? Não tem a letra no quadro, mas aparece a letra na legenda. Então, você tem a letra na legenda lá. Se você quiser aprender essa música, ela pode ajudar você a lembrar de muita coisa, né? Beleza? Já teve prova lá que os alunos estavam meio perdidos. E eu disse, lembra da letra da música que você vai lembrar do conceito. Aí ele fez, eita, professor, não aprendi essa música não. Então, os conceitos aí que passa, quem está estudando percebeu aí a importância de coisas que essa música lembra. Ela lembra muita coisa importante, certo? E que os próximos exercícios que eu vou fazer agora, eu vou usar a letra dessa música. Eu vou usar, certo? Então, vamos cantar aqui, botando o primeiro slide. Essa música é uma paródia da música Whisky a Gogô, de Roupa Nova, certo? Eu fiz uma paródia com essa música porque muitos professores fazem paródia com essa música. Eu já vi uma paródia de português, crase, né, falando sobre a crase. Só não me peço para cantar que eu não lembro não. Mas é uma paródia de português sobre a crase. Eu já vi também de geografia falando sobre as indústrias, né, um professor meu que fazia em geografia. E eu também já vi de matemática, mas eu vi um professor também fazendo com a equação segundo grau, fez uma paródia sobre a equação segundo grau com essa música aí. Fazia B ao quadrado menos 4AC, né? Então, ele fez uma paródia com a equação segundo grau. Eu fiz uma paródia com função afim, música Whisky a Gogô, Roupa Nova. Aí, Felipe já disse que gosta dessa música, conhece? Ela é bem conhecida, né? Vamos lá, então. Se liga aí. Função afim poli primeiro grau, gráfico é reto e fácil de obter, coeficiente que multiplica x, se é positivo ela vai crescer, no eixo x passa na raiz, também chamado zero da função, valor de x que faz y zero, para encontrar resolva a equação. Passar no eixo Y, onde? No coeficiente linear. Passei o slide aí, tá? Termo independente. Se for zero na origem, vai passar. Posso cantar porque agora eu sei. Posso cantar porque agora eu sei.
função afim, função do primeiro grau. Aí mais uma vez o refrão, vai. Posso cantar porque agora eu sei. Posso cantar porque agora eu sei. Função afim, função do primeiro grau. Volta lá no início da música, assim comigo. Função afim, bola em primeiro grau. Gráfico é reto e fácil de ouvir. Coeficiente que multiplica x. Se é positivo, ela vai crescer. No eixo x passa na raiz. Também chamado zero da função. Valor de x que faz y zero. Para encontrar resolva a equação. Passa no eixo y. Coeficiente linear. Quem é? Dele independente. Se for zero na origem, vai passar. Canta aí você de casa, vai. Posso cantar porque agora eu sei. Posso cantar porque agora eu sei. Função afim, função do primeiro grau. Você vai. Posso cantar porque agora eu sei. Tá lindo? Função afim, função do primeiro grau. Quero ver você repetindo assim comigo. Vai, canta aí, vai. Yeah. Repete aí, vai. Yeah, você. Yeah. Uou. Yeah. Uou. Yeah. E eu cantava tilde de valeu por essa força que você me deu. Lembrar você, saudade vai apertar. Você vai cantar assim no final do ano comigo, vai. E eu cantava tilde de valeu por essa força que você me deu. Lembrar você, saudade vai apertar. Lembrar você, saudade vai apertar. Eu vou cantar pra vocês assim no final do ano. Lembrar de vocês, saudade vai apertar. Menino, eu me arrepiei quando eu canto essa música. Ó. Você vai ver por quê a força que eu vou te dar agora. Porque todas as informações que você aprendeu comigo nessas aulas sobre função polinomial primeiro grau vai fazer sentido agora você resolvendo as questões do Enem e da UPE. Meu aluno, sala 19, vê coisa linda, vai aparecer na tua tela agora. Primeiro eu vou pegar uma questão básica, que foi a quarta que eu não fiz, depois vamos para uma questão do Enem, certo? Então acompanha aí na tela a quarta questão. A gente fazer junto, beleza? Acompanha na tela. Nós temos aí uma questão que diz que um motoboy, para fazer entregas ou retirar documentos de escritórios espalhados pela cidade de São Paulo, recebe R$3 por quilômetro rodado. Vamos pegar essa informação aí e vamos deixar destacada, certo? Ele recebe aí, ó, como a questão está falando, R$3 por quilômetro rodado, certo? Vamos destacar aqui. Aí veja, continuando. Suponhamos que ele passe a receber mensalmente um auxílio fixo de R$50. Então, a gente está falando aqui de um valor fixo, ó, fixo de R$50. O gráfico que representa seu ganho mensal em reais em função dos quilômetros rodados. Então, veja, o salário que esse motoboy vai ganhar está em função dos quilômetros rodados que ele faz, né? Então, vou chamar o salário dele de Y, tá, galera? Então, Y aqui representa o salário dele. E esse motoboy, ele ganha R$3, segundo o texto ali, ó, R$3 para cada quilômetro rodado. Eu vou considerar os quilômetros rodados, vou chamar de X, certo? Então, ele ganha R$3, 3 vezes X. Então, fica 3X. Tudo bem? Se ele só ganhasse por quilômetro rodado, vamos pensar assim, se esse motoboy só ganhasse por quilômetro rodado, eu pergunto a vocês,
qual seria o gráfico da função? Se a função fosse só essa aí, y igual a 3x, esse motoboy só ganhasse por quilômetro rodado. Muito bem, seria a letra A. Por quê? Porque aí eu teria uma função em que o coeficiente linear é zero. É zero. E se o coeficiente linear é zero, o termo independente é zero. Se for zero, na origem vai passar. A gente acabou de cantar, né? Então a resposta seria a letra A, porque é o único gráfico que passa na origem. Mas ele não só ganha os R$3 por quilômetro rodado. A questão diz que ele passou a ganhar um valor fixo de R$50. Significa dizer o quê? Se ele não rodar nada, pelo menos os R$50 ele ganha. Concorda comigo? Se for zero, se a quilometragem dele for zero, ou seja, ele não rodou nada, pelo menos os R$50 ele vai ganhar. Então, vou ter aqui o valor fixo, que vai ser o meu termo independente, que é 50. Beleza? Então, na verdade, a minha função ela é assim, ó. Ok? Alguém aí fez uma pergunta? Deixa eu ver. Sim, nessa questão aí nós vamos ver que não é a letra A, certo? Estou dizendo que seria a letra A se não tivesse o valor fixo. Se não tivesse o valor fixo, a resposta seria letra A, porque as outras... Aqui eu tenho... A letra B não é. O que eu tenho aqui na letra B é uma função constante. Ele está dizendo... Na letra B, ele está dizendo que independente de quanto ele andar, quanto ele rodar, ele vai ganhar sempre R$50. Isso aqui não é. Então não pode ser a letra B. Eu já posso descartar aqui a letra B, ó, porque está fora do meu padrão, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar mais essa função aqui. Só agora a lei de formação está ali. A lei de formação é essa. Você percebe que é uma função polinomial do primeiro grau. E se é uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Aí observa o seguinte. O 3, que é o coeficiente angular, ele está informando a você aonde o gráfico passa... Repetindo. O 3, que é o coeficiente angular, ele informa para você se a função ela é crescente ou decrescente. Certo? Vai depender do sinal. O 3 aí ele é positivo. Então, eu tenho que, se, ó, isso aí é o coeficiente angular, que é positivo. Então, eu sei que a minha função vai ser o quê? Crescente, beleza? Então, eu vou ter aí um gráfico subindo. Concorda comigo? E sempre vai subir. Vai ser uma função crescente. Em nenhum momento ela vai ficar constante. Vai ser uma função crescente. Então, eu tenho aí uma função crescente, beleza? Só estou analisando aqui para você observar comigo. Então, ó, é uma função crescente. Segunda informação é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde o gráfico passa no eixo Y, né? Desculpa aqui. Vamos lá? O coeficiente linear, que é o mais 50, é onde o gráfico passa no eixo Y. Passa... Certo? É onde o gráfico passa no eixo Y. Deixa eu só escrever isso aqui. É onde ele passa no eixo Y. A gente já sabe disso, né? A gente acabou de cantar. Passar no eixo Y aonde? No coeficiente linear. Quem é ele? É o termo independente. Então, é onde o gráfico vai passar aí no eixo Y. É o 50. Beleza, galera? Então, vamos lá. Qual é a alternativa aqui correspondente? Só pode ser quem? Não é a letra A, porque a letra A está passando na origem, então não seria a letra A. Essa aqui não é, né? Aqui ele está dizendo que é uma função constante. Ó, isso aqui representa uma função constante, que a pessoa ganha 50 e depois começa a decrescer, nada a ver, né? Então isso aqui não é. Também não é a letra E, porque começa crescente, mas depois fica o quê? Constante. Não é. Pela lei de formação, você vê que é uma função que vai estar sempre crescendo. Então, não é a letra E. Então, só pode ser quem é aí, para mim, a letra C. E é óbvio que a letra C, você observa aqui, ó, que passa no eixo Y em 50. Isso está acontecendo aqui, passa no eixo Y em 50. E como o coeficiente angular é 3, eu vou ter uma função crescente, né? Vai estar subindo aí. Você observa aqui que tem aqui, ó, uma função crescente, o gráfico está subindo aqui. Isso é característica do AC positivo. Beleza? Então, vamos ter uma função crescente. Resposta, então, aí, letra C. Beleza, gente? É o gráfico dessa função. Alguma dúvida? Próxima questão é uma questão do Enem, questão 5. Olha aí. Quinta questão, uma questão do Enem. Acompanha comigo aí. Diz assim. As frutas
que antes se compravam por dúzias, hoje podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independentemente da época ou da variação de preço certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Então, veja, todas essas informações que deu no início aí, falando sobre dúzia, e agora é vendido por quilograma, é só para dizer que ele vai cobrar por quilograma. Tudo bem? Porque depois ele diz, independentemente da época ou variação de preço. Então, o que é importante para mim aí nesse texto é esse aqui, ó, isso que eu estou destacando. Que a fruta custa R$ 1,75 o quilograma, certo? Isso aqui é importante aí desse texto do enunciado que ele deu aí no início da questão. E aí vamos lá, é agora. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago, ó, o preço M, certo? Pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é. Então, veja, ele não está usando aí Y e X, ele está usando M e N. Mas você percebe que o preço a ser pago está em função do quê? Da quantidade em quilogramas, certo? De quilogramas. O preço a ser pago está em função de quilogramas. Eu vou escrever essa função, então. Ó, a função é M. E o M aí vai estar em função de N, certo? Então, a M aqui é igual ao quê? N seria a quantidade de quilogramas. Quanto é que custa cada quilograma? R$ 1,75. Então, eu vou colocar R$ 1,75. Ó, R$ 1,75 aqui. Multiplicado por quem? Multiplicado por N, certo? Que é a minha quantidade de quilogramas. Não precisa colocar o vezes, mas eu vou colocar aqui só para dar um destaque, certo? Mas é só colocar aí R$ 1,75 N, certo? Tudo junto. Pessoal, vamos lá. Essa é a lei de formação dessa função. Primeira pergunta que eu faço. Essa função é classificada como uma função o quê? Observe a lei de formação dela, tá? Olha aqui. Isso aqui é uma função o quê? Polinomial do primeiro grau, sim ou não? É uma função polinomial do primeiro grau. Porque você está vendo aí que você tem um polinômio e esse polinômio, né, é um polinômio do primeiro grau. Beleza? E aí o que acontece? Professor, o que é que isso me ajuda? Ajuda muito, porque você já sabe que o gráfico dessa função, por ser um polinômio do primeiro grau, o gráfico dela tem que ser o quê? Uma reta. Sim ou não? Tem que ser uma reta inclinada aí em relação ao eixo X, certo? O gráfico dessa função tem que ser uma reta inclinada, porque é uma lei de formação. Na lei de formação tem um polinômio do primeiro grau. Então, ó, função afim, polinômio do primeiro grau, gráfico é reta, beleza? Mas tem que ser uma reta inclinada. Por que eu estou falando que tem que ser uma reta? Porque com essa informação você já cancela aí duas alternativas. Concorda comigo? A letra A, você tem uma curva aqui. Tem uma curva, isso não é uma reta, certo? Ah, professor, mas vai ver, ele não conseguiu desenhar certo. O problema é dele. Isso aí não é uma reta, certo? Não é uma reta aí. Para mim, aí tem que ser... Eu vou analisar isso. A letra E também, você tem uma curva aí. Está fazendo uma curvazinha aqui. Então, não é uma reta também, tá? Certo? Você está vendo uma linha aí fazendo uma curva, não é uma reta. Então, já morreu aí para mim a letra A e a letra E. Eu fiquei com a letra B, C e D, que são retas. Outra coisa que eu vou analisar. Vamos lá. Vou pegar o vermelhinho aqui, certo? Para a gente poder dar um destaque melhor ali, para não ficar tudo azul. A função ela é crescente, né? Porque o coeficiente angular aqui, você vê que o coeficiente angular é positivo, certo? O coeficiente angular aqui, ó, que é o 1,75, ele é positivo. Então, a função é crescente, mas isso não me ajuda em nada, porque todos os gráficos aí, a reta está subindo, né? Todas são crescentes. O que vai me ajudar aí, na verdade, é o coeficiente linear. O termo independente. Cadê o termo independente dessa função, gente? Cadê o termo independente dessa função aqui? Está aparecendo? Vocês estão vendo ele aí? Vocês estão vendo o termo independente aí, sim ou não? Não. Se não está aparecendo termo independente aqui nessa função, tá? Eu não estou falando do N, tá? Eu estou falando da função toda aqui, a função toda. Se não aparece o termo independente aqui, é porque o B é zero. Ou seja, o termo independente é zero.
o coeficiente linear é zero. Inclusive, essa função ela é chamada, né, classificada também como uma função linear. Função linear é aquela em que o coeficiente linear é zero. E aí, o que acontece? Se o coeficiente linear é zero, me ajuda aí. Se o coeficiente linear é zero, qual é a característica importantíssima aí dessa função? É que o gráfico dela vai passar aonde? Na origem. A gente cantou isso, não foi? A gente cantou isso. A gente diz assim, ó. Passa no eixo Y no coeficiente linear. É o termo independente. Se for zero, na origem vai passar. Então, se o termo independente é zero, na origem vai passar. Pessoal, qual é o único gráfico aí que passa na origem? Que letra? Letra C. Olha aqui, ó. O gráfico aqui, ó, tá passando na origem, tá? Você vê aqui, é o único que passa aí na origem. Então, a resposta aí é letra C. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida aí, ó, você pode observar nos outros gráficos que ele não passa na origem. Aqui tá passando em 1. Tá passando em 1, né? E aqui tá passando, ó, acho que não é nem 1,75, é um pouco abaixo, certo? Mas não tá passando na origem. O importante é isso. Então, para mim, não serve nem a letra D, certo? Nem a letra B. Fiquei, então, com a letra C, que é o único gráfico que passa na origem correspondente a essa função. Beleza? Você acaba de resolver uma questão do Enem, baseado naquilo que eu te ensinei. Agora eu faço aquela pergunta simples. Te preparei bem ou não? Hein? Me responda aí. Eu preparei você bem ou não? Agora faz sentido tudo aquilo que você aprendeu em sala, né? Tinha muita gente ainda assim, professor, como é que eu vou usar isso? Né? E às vezes não dá valor. Eu digo lá, ei, quando o coeficiente linear, quando o termo independente for zero, o gráfico passa na origem. Aí você às vezes nem dá tanto valor a isso, mas quando chega numa questão dessa, você diz, caramba, como é importante eu saber disso, né? Com certeza. Vamos para uma questão agora da UPE, que caiu no ano passado. Caiu no ano passado, essa questão aí na UPE, certo? E nós vamos estar fazendo ela agora, UPE aí, seriado 1, 2019. Seriado 1, viu? Primeiro ano. Olha aí. Na tela. Minha gente, essa questão aí, na UPE do ano passado, ridícula. Por quê? Porque não precisa de cálculo nenhum. Você vai ver, a gente vai fazer ela sem fazer cálculo nenhum, ok? Só analisando o gráfico e eliminando alternativas. Ela era para ser uma questão de cálculo? Seria, se não tivesse as alternativas, né? Se ele perguntasse assim, qual a função polinomial do primeiro grau que representa o gráfico a seguir? Aí, se não tivesse alternativas, eu ia fazer cálculos aqui com vocês. Mas como tem alternativa, eu estou no vestibular, eu vou analisar a alternativa, beleza? E essa questão aí, principalmente, ela não é digna de ser analisada, de fazer cálculo, porque quem está ligado no que eu acabei de falar, resolve essa questão aí rapidão. Vamos comigo? Observe o seguinte. Vamos aos destaques aí. Você percebe que o gráfico está informando aonde ele passou no eixo Y e aonde ele está passando no eixo X. Então, primeira coisa, eu vou destacar onde ele está passando aqui no eixo Y. Ó, esse ponto aqui, onde ele está passando no eixo Y, ele informou o valor da ordenada, que é quanto? 3. Quem é esse 3 para mim, na lei de formação? Na lei de formação, né, a função ela é Y, porque ela é Y, ó, eu sei que a função é Y igual a X mais B. Beleza? Professor, mas nas alternativas não tem Y. Não tem porque ele colocou f de x. Y e f de x é a mesma coisa, você sabe disso, né? E y é a mesma coisa que o quê? Que o f de x. Beleza? Porque o y é uma função de x. Tudo bem? Então, o y e o f de x representam a mesma coisa. É uma notação aí, ó, que representa a mesma coisa. Aí, veja, o que é que eu quero falar com vocês é o seguinte. Por que eu sei que é uma função y igual a x mais b? Porque o gráfico é uma reta. Então, como o gráfico é uma reta, e nem precisava. A própria questão está dizendo, está perguntando qual é a função polinomial do primeiro grau. Minha gente, ele não precisava dizer que é uma função polinomial do primeiro grau, porque o gráfico é uma reta inclinada, beleza? Então, ele já deu informação demais aí. Tudo bem? Então, veja. Esse 3 aí representa para mim o quê? Esse 3 aí, onde o gráfico está passando aqui no eixo Y, que eu destaquei. O que representa esse 3?
na lei de formação? Vamos lá, gente? Representa o quê? O B, né? Representa o B, que é o coeficiente linear. Exatamente. Então, esse cara aqui representa o B. A gente acabou de cantar isso, né? Passar no eixo Y, no coeficiente linear, é o termo independente. E se for zero na origem, vai passar. Então, veja. Passa no eixo Y no 3. Então, o 3 é o coeficiente linear, que a gente representa pela letra B, né? Quem é esse cara? É o termo independente, mais importante. Se você esquecer que o nome dele é coeficiente linear, mais importante é você saber que ele é o termo independente. E aí é o seguinte, eu já sei que essa minha função aqui, ela tem que ter, no lugar de B, tem que ter 3. O termo independente tem que ter 3. Vamos lá. Eu pergunto a vocês, vamos olhar as alternativas logo para ver se dá para eliminar algumas coisas? Posso? Vamos na letra A. O termo independente na letra A é 3? É mais 3? É. Sim? Então pode ser a letra A. Pode ser a letra A? Pode. Eu estou olhando só o coeficiente linear, tá? Só o termo independente. A letra B pode ser? Pode ser a letra B? Pode, porque aqui eu tenho 3, esse 3 é positivo, então pode ser a letra B também, o termo independente daqui. Só apareceu na frente, né? Mas também, o termo independente aí também é o mais 3. Agora vamos ver a letra C. A letra C, quem é o termo independente? Menos 3. Opa, termo independente menos 3 está fora. Porque eu já sei que o termo independente tem que ser mais 3. Então, a letra C já é uma alternativa que eu posso eliminar. Tudo bem? Letra D. Olha quem é na letra D, olha quem é o termo independente. Menos 1/3. Pode ser menos 1/3? Não, não pode. É 3. Né? Então, aqui, ó, tchau, letra D. Olha a letra E. Termo independente é mais 1. O termo independente aí é mais 1. Tchau, letra E também. Certo? Meu termo independente tem que ser mais 3. Então, eu fiquei com a letra A e a letra B. Aí você faz, professor, então agora eu vou precisar saber quem é o coeficiente angular. Né? Eu já sei aqui, ó, que nessa minha função, eu já sei que o B é 3, então eu já tenho que Y é igual a... Presta atenção. Já sei que Y é igual a X mais quem? Mais B. Que, no caso, é 3. Vou apagar ali. Deixa eu colocar logo ali 3, né? Então, aqui, ó, o B é 3, já posso colocar aqui 3. Aí você diz, então tá faltando saber quem é o A. Beleza, eu não sei quem é o A. Precisa calcular o A? Não precisa. Para resolver essa questão aí da UPE, não precisa calcular o A. Por quê? Se você observar o gráfico da função, ó, ele está o quê? Descendo ou subindo? Ele está descendo, sim ou não? Você tem aqui, ó, um gráfico que ele está descendo. Isso significa, então, dizer que a minha função ela é o quê? Decrescente. Isso acontece, então, se ela é decrescente, então eu tenho que meu A, ele tem que ser o quê? Positivo ou negativo? Negativo, não é isso? Ele tem que ser menor do que 0. Se a função é decrescente, o A tem que ser menor do que 0, gente. Aí observa o seguinte, quem é o A na letra A? Quem é o A na letra A? Não, o X não. O X é variável. O A é quem multiplica o X, certo? Quem é que multiplica o X quando não aparece nada? É mais 1. Então, preste atenção. Eita. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Então, aqui na letra A, ó. Na letra A, o A aqui, ele vale 1. Ele é 1. Beleza? É 1. Na letra A aqui, o A vale 1. Porque quando não tem nada aqui, eu considero que tem 1 multiplicando, certo? Aí, na letra B, quem é o A? Olha aqui, ó. Tem menos aqui na frente. Aí eu considero o quê? Que aqui na frente tem o quê? Menos 1, né? Menos 1 multiplicando. Então, aqui na letra B, o A é menos 1. Aí eu pergunto a vocês, quem é a resposta? Letra A ou letra B? Letra B, exatamente. Por quê? Porque, de acordo com o gráfico da minha função, como está descendo, é decrescente, o A é negativo. Então, não pode ser a letra A, que a letra A, o A é positivo, o coeficiente angular é positivo, né? Então, aqui a resposta para mim, letra B. Então, veja, dá para fazer aqui sem cálculo, só analisando. Eu demorei porque eu estou explicando, né? Mas essa questão aí é para você fazer em menos de 1 minuto.
Concorda comigo? É uma questão de você fazer em menos de 1 minuto. Rapidão, você olha ali, passou no 3, eliminou a letra C, a D e a E, sobrou a letra A e B. Aí você vê que na letra A o coeficiente angular é positivo e na letra B o coeficiente angular é negativo. Viu que a reta está descendo, então é decrescente. Marcou letra B, acabou. Não precisa nem fazer, nem escrever nada, nem escrever nada. Eu escrevi aí porque eu estou explicando, mas você não precisa escrever nada. No vestibular lá, a resposta é a letra B. Professor, teria que fazer cálculo aí? Não precisa. Só eliminando a alternativa você encontra. Agora, se fosse uma questão aberta, eu ia ter que fazer cálculo. Mas eu vou fazer nessa não, vou fazer na outra, certo? Que outra? A próxima questão que eu vou colocar agora é uma questão que eu passei para casa do livro de vocês. Na outra eu vou fazer. Para não fazer nas duas, eu faço só em uma. Essa questão aí está tão fácil, foi da UPE, que ela não é nem digna de cálculo. Concorda comigo? Ela não é digna de cálculo nenhum. Marca lá a alternativa, só fazendo análise do gráfico. Agora, minha gente, veja como foi importante nesse momento tudo que eu ensinei a vocês. Tudo que eu ensinei sobre o coeficiente angular ser positivo, né? A função é crescente, o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. No eixo Y, vai passar no valor do termo independente, o coeficiente linear. Olha, só com essas informações você matou a questão. Vamos para a próxima aqui. Vou passar agora, deixa eu passar aqui rápido, que eu vou fazer a questão do livro. Eu acho que está na página 142, né? Questão do livro na página 142. Ela é bem parecida com essa questão da UPE que a gente fez. Agora, pergunta. Será que também dá para fazer eliminando alternativas? Sim ou não? Pensa aí comigo. Dá para fazer eliminando alternativas, sim ou não? Dá. Vamos lá rapidão aqui, ó. Você observa aqui que o coeficiente, ó, linear é fornecido, porque é onde o gráfico está passando no eixo Y. Onde é que o gráfico está passando no eixo Y? Em 3. Então, nessa função aqui também, ó, o coeficiente linear, que é o termo independente, é o 3. Beleza? E aí, ó, você já tem aqui que o B vale 3. Beleza? Então, você já pode eliminar alternativas. Na letra A, você observa aqui que o coeficiente, o termo independente é menos 3, então não é ele. Mata a letra A. Na letra D, né, aqui, ó, aqui o Y está com 3, eu tenho que isolar. Mas se eu isolar, vai ficar assim, ó. Y igual o quê? Igual a menos 2x, né? Aí divide tudo por 3, né? E fica assim. Isso daqui, galera, é uma função o quê? É uma função linear. É aquela função em que o coeficiente linear é 0, passa na origem. Então, não é essa, beleza? Então, não é. O gráfico não está passando na origem aqui, então não é a letra D. Sobrou para mim a letra B e a letra C. Aí você olha para o coeficiente, ó, porque na letra B eu tenho mais 3 e na letra C também eu tenho mais 3, certo? Aí você agora olha para o coeficiente angular. Olha o coeficiente angular. Na letra B, o coeficiente angular é menos 2. Já na letra C, o coeficiente angular é 1,5. Esse 1,5 é positivo, concorda comigo? Se não aparece sinal, é porque ele é positivo. Aí você agora olha o gráfico da função. Você percebe que a função ela está o quê? Ela está subindo. Tá vendo? Tá vendo? Ó? Ela está subindo da esquerda para a direita, como eu vou ler, certo? Ela está crescente, ela está subindo. Então, se isso está acontecendo, é porque o A ele é o quê? Ele é positivo. Beleza, galera? Então, como o A é positivo, a minha função ela é crescente. Beleza? É o gráfico aí que está dizendo que a função é crescente. O A é positivo. Olha, letra B, o coeficiente A, ele é negativo. Na letra C, que é positivo. Então, resposta é a letra C. Beleza? Agora, eu precisaria fazer cálculo aí nessa questão? Não. Dá para fazer aí eliminando alternativas. Mas já pensou se essa questão fosse aberta? Se essa questão fosse aberta, qual é a lei de formação que determina esse gráfico aí? Beleza? Então, na próxima aula, eu vou fazer cálculos aí. Eu vou mostrar a vocês, se a questão for aberta, como é que eu acho a lei de formação. Tudo bem? Porque a nossa aula acabou aqui. Aí, na próxima aula, eu começo por essa questão, onde a gente vai fazer o cálculo, mostrando aí como encontrar a lei de formação. Beleza? Caso a questão seja aberta. Até a próxima aula. Bye, bye.